Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Hoje eu gostaria de trazer um assunto aqui que, na minha opinião, é muito importante. É acerca do uso do véu por nossas irmãs, tanto nas igrejas quanto em outros locais, onde ali se busca a presença do Senhor. E são dadas pelo Espírito Santo tanto as orações como as profecias. Cremos que as irmãs também têm o dom da profecia. Afinal, está escrito na Santa Palavra de Deus, lá em Atos capítulo 2, versículo 7, que o Senhor, nesses últimos tempos, daria sonhos aos mais velhos, visões aos mancebos, e servos e servas profetizariam. Louvado seja Deus! Esse assunto é polêmico para muitas pessoas, o assunto aqui do véu. No entanto, para mim não. Está escrito na Santa Palavra de Deus, muito bem explicado pelo apóstolo Paulo. É mais do que uma recomendação. No meu modo de entender, é mandamento. Essa parte está escrita em 1 Coríntios capítulo 11, é autoexplicativa. Vou ler com vocês e, naquilo que alcança o meu entendimento, eu tentarei dar aqui o meu ponto de vista e a minha humilde explicação. Vamos juntos fazer a leitura? 1 Coríntios capítulo 11, onde está escrito assim: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos, como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Há uma hierarquia, um respeito. Começa assim: Deus é a cabeça de Cristo. Por isso Cristo sempre honrou o Pai. Cristo é a cabeça do varão. Por isso devemos honrar a Cristo. E o homem, o varão, é a cabeça da mulher. A mulher deve honrar o varão, mas o varão também deve honrar a sua esposa. Ambos são um só, como ser humano, na presença de Deus. Homem e mulher têm a mesma importância, só que biblicamente, pelos ensinos de Deus, a mulher deve ser submissa ao homem. Só que no entendimento, a gente sabe que o homem não pode abusar dessa autoridade, porque Deus nunca teve uma autoridade abusiva sobre o homem. Ele sempre foi justo para com todos nós. Louvado seja Deus! Aqui vai explicar o porquê a mulher não pode orar ou profetizar tendo a cabeça descoberta. Mas antes tem um versículo aqui que diz que o homem não pode apresentar-se diante de Deus com a sua cabeça coberta, porque senão ele desonra a sua própria cabeça. Vamos ler esse versículo? É o versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O homem, em oração, em profecia, não deve estar usando um chapéu, um boné ou qualquer outro tipo de cobertura, porque senão ele desonra a sua própria cabeça. Bem explicado aqui também. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta,
desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Versículo 5 e versículo 6. Aqui diz que a mulher que se apresenta diante de Deus com a cabeça descoberta é como se ela estivesse com essa cabeça rapada. Então, se ela se apresenta diante de Deus sem o véu, é melhor que ela corte-se ou rape-se. Se é indecente isso para ela, que ela ponha o véu. Versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. O véu na cabeça da mulher é sinal de poderio por causa dos anjos. Também é uma sujeição à autoridade de Deus. A mulher, quando está em oração ou profecia, ela está sob as ordenanças de Deus. Está debaixo da autoridade de Deus. Ela vai fazer aquilo que Deus a estiver ordenando. E ela vai estar em obediência na presença de Deus. E o véu é sinal de poderio por causa dos anjos, está escrito aqui na palavra de Deus. Isso é um sinal de que Deus honra muito a mulher. Que poder ela tem diante do Senhor se ela a Ele apresentar-se como a palavra a ordena. Louvado seja Deus. Versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. O homem e a mulher têm a mesma importância diante de Deus. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso o homem é a cabeça da mulher. Mas o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Todos vêm de Deus. Louvado seja Deus. Agora o versículo 13. Depois que Paulo explica isso, ele pede para a gente fazer um julgamento. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Faça o seu julgamento. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Glória ao santo nome do Senhor. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Esse versículo 15 tem sido um argumento tendencioso para muitas pessoas que não querem cumprir esse mandamento. Essa parte aqui, vou ler de novo, ó, mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ele tem dois sentidos. Primeiro, realmente, a mulher ter cabelo crescido é honroso para ela. E mostra o quanto ela é feminina, diferente do homem. É uma diferenciação, uma delas entre o homem e a mulher, o cabelo, o porte, as vestes. E também, não está escrito aqui, a mulher não pode se apresentar diante de Deus sem o véu tecido.
Ela tem que se cobrir com véu, porque senão é como se ela estivesse com a sua cabeça rapada. E para honrar o homem, o cabelo dela é um véu, porque a mulher é a glória do varão. Então o seu cabelo está em lugar de véu. Ela não se apresenta diante do seu esposo com um véu de pano para honrá-lo. Isso ela faz a Deus. Para o homem, o véu que ela apresenta é o seu cabelo crescido. Por isso está escrito que o cabelo foi dado em lugar de véu para a mulher, na apresentação diante do esposo, diante do varão. Louvado seja Deus. E mesmo a solteira, ela usa o véu, porque também a mulher veio do homem, né? A mulher proveio do homem. A mulher foi criada por causa do homem, não o homem foi criado por causa da mulher. E versículo 16, mais um argumento. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aqui, os críticos dizem que Paulo anula tudo que ele fala em cima. Ele diz: estou mandando vocês usarem o véu. Eu ordenei, ensinei tudo direitinho. Mas as igrejas de Deus não têm esse costume. Olha, a igreja não tem o costume de contender, de entrar em discussão por causa dessas coisas. Meus irmãos, são 14 versículos, por que não dizer 15, explicando sobre o uso do véu. E de repente, no versículo 16, Paulo desfaz tudo do que ele falou. Isso é como um pai ou uma mãe conversando com o filho e dizendo para ele assim: filho, não pode mentir, não pode responder mal às pessoas mais velhas, tem que respeitar o próximo. Dá aquele tanto de conselho para o filho e depois fala: quer saber, filho? Faça o que você quiser. Nós não temos esse costume de respeitar ninguém. Nós não temos esse costume de falar a verdade. Pode mentir. É isso. Ou é como aquele homem trabalhador, mulher trabalhadora, que tem o seu gado e ele está ali tirando leite. Ele enche o balde, tomou chuva, passou frio, e depois que o balde está cheio de leite, ele fala: quer saber do negócio? Não tem o costume de tomar leite não, ninguém tem esse costume, e chuta o balde e derrama o leite. Não foi isso o que o apóstolo fez. Ele recomendou com muita autoridade o uso do véu. Há outras pessoas que usam como argumento que o véu era só usado em Corinto, porque lá era uma cidade portuária e tinha muitas prostitutas. E quando elas obedeciam, para diferenciar e mostrar o que elas eram, elas tinham que usar o véu. Se isso fosse uma verdade, Deus estaria aqui mostrando que Ele é um Deus que faz acepção de pessoas, que Ele diferencia as pessoas. Não, somos todos tratados como iguais depois de nossa conversão. Somos todos servas e servas de Deus com o mesmo valor. Não é porque um veio de um lugar ou porque fazia alguma coisa naquele lugar que agora será tratado com diferença. Batizou depois de convertido, está levando uma nova vida debaixo da graça, aí se cumpre o que o profeta falou: faço novas todas as coisas, louvado seja Deus. E tem gente, irmãos, que tem aqui uma interpretação muito errada, por causa do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou olhar aqui para vocês. Eles pegam esse versículo aqui, ó. Vou tentar aqui achar para vocês. Isso, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 3. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Meu Deus. Agora, se você pega o contexto, diz assim, ó, do versículo 15 para frente. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor,
então o véu se tirará. Aqui Paulo diz que todo aquele que ainda está na lei, o véu está diante deles e de Deus. Porque eu não sei se vocês sabem, quando Jesus Cristo morreu, está escrito, quando ele acabou de render o Espírito ao Pai, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Só o sacerdote tinha o direito de estar uma vez por ano no lugar mais santo do templo. Ele entrava e tinha uma cortina, um véu, e o povo só podia ficar ali atrás do véu. O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo, era o mediador entre Deus e o povo, era ele quem expiava o nosso pecado. Mas quando Jesus venceu a morte, morreu no madeiro da cruz, depois ele venceu a morte, todo mundo sabe que foi assim que aconteceu. Ele passou a ser o nosso intercessor, agora ele é o sumo sacerdote. Não é um sacerdote terreno mais o nosso mediador entre nós e Deus, mas sim Jesus Cristo. Nós já convertidos, esse véu já foi tirado. Mas quem ainda não se converteu, está na lei ou no pecado, esse véu ainda está entre a pessoa e Deus. Então aqui não fala sobre o véu que a mulher põe na cabeça. É o véu do templo, é o véu da lei. Quem está na graça não está mais na lei. Portanto, esse véu já foi retirado, louvado seja Deus. Então está aqui o que eu pude transmitir para vocês. A mulher usa o véu em sinal de poderio, por causa dos anjos, porque ela está sob a autoridade de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a ordenança de Deus. Glória ao santo nome do Senhor. Espero que esteja bem esclarecido. Podem voltar aí atrás no vídeo, rever as explicações e leiam 1 aos Coríntios, capítulo 11. Essa é a parte que Deus me dá, que o Senhor me trouxe. Deus seja louvado.